Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 113 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais o executivo classe internacional. E para isso nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é interessantíssimo. Vamos fazer uma articulação entre liderança, inovação, impactos da tecnologia no mundo de negócios, porque nós temos a grande honra de receber o João Pedro Flecha de Lima, empreendedor, mentor, conselheiro, VP da Atento e CEO da Recife Co, uma empresa que está transformando o setor de data centers e conectividade com cabos submarinos. João Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvio. A honra é minha estar aqui falando com você e com seus convidados. E João Pedro, assim, como eu falei na nossa apresentação, o nosso propósito aqui é darmos cada vez mais musculatura para os executivos para que eles tenham classe internacional. E eu não poderia começar esse trabalho com você sem antes te perguntar como é você ser filho de um embaixador, como foi a sua vida com o embaixador Flecha de Lima, tão respeitado, não só no Brasil, mas internacionalmente. Queria que você contasse como que é a história de alguém que foi filho de um embaixador no Brasil. Importante mencionar que eu fui filho de um embaixador atípico, no Sim. sentido que não foi a carreira característica do diplomata que fica 3 anos num lugar e já muda em seguida. Perfeito. Meu pai acabou morando muitos anos em Brasília. Sei. Então, ele nos proporcionou crescer e estudar ainda no Brasil. Eu nasci Perfeito. no Uruguai, porque ele estava trabalhando lá, mas eu sou super mineiro, essa bandeira não está aí por acaso. Realmente, meu pai, minha mãe, meus 4 avós são mineiros, então, nesse aspecto, foi diferente. Mas eu convivi com vários outros filhos de diplomata que foi muito interessante. Por exemplo, as bandas de Brasília. O Bi Ribeiro era filho de diplomata, o Dinho Ouro Preto, o pai dele foi embaixador do Brasil na China, o Dado Villa-Lobos nasceu na Bélgica, porque o pai dele também era diplomata. Então, proporcionou uma experiência, uma vivência muito interessante, além de, claro, de eu ter morado também no exterior em algumas ocasiões, e também passado férias nos postos que mais tarde o meu pai viria a ocupar como embaixador do Brasil em Londres, em Washington e depois em Roma. E também era famoso que a sua mãe era amiga da princesa Diana. Você chegou a conhecer a princesa, não? Muito. A Diana, ela vivia lá na Embaixada Brasileira, ela achava muita graça no calor humano dos brasileiros. Ela se encantava. É mesmo? Nessa época eu morava em Nova York, fazendo meu mestrado. Sei. E, imagina, ela já foi me levar no aeroporto junto com a minha família, porque ela não entendia a ideia de que alguém pudesse ir levar um parente no aeroporto, que é tão diferente da cultura inglesa, né? É mesmo? Então, ela foi na formatura do meu irmão na escola. Então, era uma convivência muito interessante, onde ela realmente se alimentava do calor humano brasileiro, da minha mãe, do meu pai, de toda a família. Poxa, mas é uma história realmente muito singular, João Pedro, e eu me surpreendo que quando eu comecei a olhar o seu perfil no LinkedIn e tudo que você já fez, foi difícil até de elaborar o roteiro com tanta curiosidade que me surgiu. Mas começando pela sua trajetória, eu achei impressionante, porque você é engenheiro civil, formado pela Universidade de Brasília, né? Foi CEO, né, de grandes operações, como a de Huawei, Samsung, e liderou projetos bastante inovadores, como o cabo submarino Ela-Link. Eu queria saber qual foi o momento decisivo em sua carreira que você descobriu que você queria liderar no mundo executivo. Como que foi essa transição da carreira técnica de engenheiro para um líder global? Silvio, eu não sou um bom exemplo de planejador de carreira, tá? Certo. O que eu planejei foi a minha formação. Então, por que eu escolhi engenharia civil? Porque eu morava em Brasília, eu não estava querendo mudar de Brasília, e a Universidade de Brasília, não sei se você se lembra, ela foi concebida pelo Darcy Ribeiro para ser a universidade formadora dos professores das outras universidades federais. Então, naquela época, eu tive o privilégio de ter professores fantásticos, alemães, americanos, enfim, de várias nacionalidades. Então, eu consegui fazer um curso muito sólido de engenharia. E eu já sabia que eu não iria seguir carreira como engenheiro, eu queria fazer a engenharia para
ter essa mentalidade de resolver problemas de forma estruturada, organizar a solução das coisas. E tanto que, em seguida, eu vim trabalhar em São Paulo, fui ser o líder, representante dos acionistas numa startup, em 2 startups, na verdade, com 23 anos de idade. É mesmo? Nem existia ainda o termo startup na época. Eu ia falar, não se usava esse termo, né? Não existia, mas uma foi a Broadcast Telemática, que foi pioneira na propagação de sinal de conteúdo financeiro via frequência da FM unidirecional para computadores, quer dizer, ela concorreu com a Reuters aí, os terminais. Sim. E depois também uma de conteúdo, junto com o Luiz Nassif, na Dinheiro Vivo, Agência de Informações. Com essa experiência, eu depois... a Broadcast foi vendida para o Estadão mais tarde, que manteve por muito tempo. Depois que eu fui fazer o mestrado na Columbia, em Nova York, e já pensando em trabalhar em consultoria, porque achava que a consultoria seria um bom desfecho de uma formação acadêmica. Então, eu fiz o MBA, fui contratado pela McKinsey já no final do MBA, trabalhei ainda 1 ano na McKinsey em Nova York e o restante dos anos aqui no Brasil, onde eu tive o privilégio de participar do primeiro trabalho da McKinsey para o Banco Itaú, que foi a segmentação da base de varejo dos clientes do Itaú, porque antigamente era estrela e não estrela, 3 estrelas, 5 estrelas, que refletia o relacionamento que você já tinha com a instituição financeira. É verdade, verdade. Nós estabelecemos uma solução inovadora, onde você identificava o potencial das pessoas. Foi muito interessante. Eu lembro, porque eu sou cliente do Itaú já há muito tempo, realmente era dessa forma que era feito, você tinha que conquistar as estrelas ali. Exatamente. É um pouco como esses programas de fidelidade de companhia aérea, que tem, na minha visão, uma grande falha, porque eles só recompensam quem voa, eles não incentivam quem não é cliente, enfim. É verdade. E quando você estava na sua formação, você imaginava já que você seria líder de pessoas? Não necessariamente. Eu sou daquela linha, acho que o Mário Quintana que falava, né? Em vez de correr atrás das borboletas, arrume o seu jardim para que elas venham até você. Quantas flores, é isso mesmo. Então, eu me preocupei realmente em arrumar meu jardim, em tentar ser um profissional interessante, ter uma boa formação, e aí as oportunidades foram surgindo. Sim. Eu estava na McKinsey, surgiu um convite para ir para o Pactual, que estava querendo implantar no Brasil a metodologia de financiamento de projetos de infraestrutura, e trouxe do Canadá o Rony Vaz Moreira, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira, e junto com ele nós acabamos indo para a ABN AMRO, trabalhar com o Fábio Barbosa, outro grande mentor que eu tive, porque o ABN já era bem avançado no conceito de Project Finance, mas foi uma contribuição tremenda que esse grupo deu para o financiamento privado da infraestrutura brasileira. Sem dúvida, sem dúvida. E, João Pedro, apesar de você falar que não é um bom exemplo de carreira, existe aquele livro que se chama Horse Sense, do All Rise, Jack Trout, e ele fala exatamente da forma como você viu sua carreira. Quer dizer, tanto é que ele faz um exemplo muito interessante, que ele fala assim, que às vezes a pessoa planeja muito a carreira e ela vira como um cavalo com aqueles antolhos, que só olha aquilo ali e vai perdendo as oportunidades que vão surgindo na vida. Então, ele orienta algo que você, pelo que você está me descrevendo, seguiu como exemplo, de aproveitar bem as oportunidades, ficar atento às oportunidades e construir sua carreira de acordo com elas. Então, nesse sentido, é um excelente exemplo para nós. E me diz uma coisa, como que você descreve o seu estilo de liderança? Aqui o nosso público é muito de executivos, diretores e tudo mais. Como que você descreve esse estilo? Você tem algum líder de referência, alguém que você admira? Tenho vários. Eu acho que estilo de liderança você tem 2 principais, né? Você tem o chefe, que é aquele que está ali cobrando, impondo meta, chicoteando, enfim, que tem o seu papel e para várias situações do mundo dos negócios precisa ter esse perfil. Sim, e você tem o mais que a gente chama de líder, que é o que procura inspirar as pessoas, que elas vão se dedicar porque elas acreditam no que você está fazendo, no que você está pedindo, você não está mandando, você está sugerindo, você está preocupado com o desenvolvimento das pessoas, você está ali
para fazer todo mundo crescer junto, entendeu? Que é mais o meu estilo. E não poderia ser diferente, porque eu tive realmente uma escola muito boa com meu pai, que foi 51 anos diplomata, foi do Itamaraty. Sim, sim. E como você sabe, o Itamaraty é uma carreira de Estado, é como uma carreira militar. Então, você tem que se virar com os recursos que aparecem e você consegue sensibilizar para trabalhar com você. Então, eu sempre tive esse dogma, toda vez na minha carreira executiva, que eu ouvia falar que tinha alguém muito bom disponível no mercado, eu ia atrás e procurar, inventava uma vaga onde quer que fosse para poder ter aquela pessoa junto, entendeu? E, inclusive, já pensando sempre na minha sucessão, sempre procurei trazer pessoas que tinham potencial e que eu pudesse preparar para ser meu sucessor. Entendi. Você é uma das primeiras pessoas que eu converso e que realmente estrutura bem essa ideia, né, de trabalhar com os recursos que tem, que é algo também sempre teve muito claro para mim. Eu falei, olha, eu tenho que trabalhar com esse recurso aqui e de procurar de alguma forma, aí já não tive tanta oportunidades assim, de conseguir trazer aqueles melhores assim e tendo uma visão de que, olha, vamos colocar os melhores no barco e a gente rema junto, né? E essa preocupação é importante, né? De formar o número 2, né? Você foi bem sucedido nisso, João Pedro? Muito. Não é simples, né, trazer os melhores para dentro, quando você está principalmente com restrições de contratação, que normalmente é a realidade das empresas, mas você usando a criatividade, a persuasão, você sempre consegue encontrar uma solução para problemas cotidianos, né? Eu nunca gostei de aceitar o status quo. Assim, não, sempre foi desse jeito, então não tem jeito. Sim. Aí parece que eu saio do sério, me desafiou, entendeu? É a hora que eu, então, me empenho mais para ir contra o sistema e mostrar que tem jeito, que tem solução, sim, e que nós vamos fazer. Sim. E eu acho que isso é fundamental, realmente, principalmente com essa perspectiva de trazer os melhores, né? De a gente conseguir ter uma equipe que realmente faça sentido. Então, uma coisa que eu percebi é que você tem várias, não só posições, mas muitos investimentos também. Eu pensei algumas aqui, né? Falando um pouquinho sobre a Recificou, né? Para quem ainda não conhece, o que a empresa oferece de mais inovador no mercado de data center e conectividade? Como que o cabo submarino está posicionando o Brasil no cenário global de tecnologia? Então, a Recificou, ela é uma empresa constituída por empresários de Recife, como o próprio nome diz, visando trazer a conectividade para Pernambuco em alta velocidade. Porque os data centers, que estão super na moda, em evidência atualmente, principalmente com o advento da inteligência artificial, eles são muito mais viáveis quando você tem a conectividade submarina. Porque o que pouca gente sabe é que as comunicações, a base mundial da internet, por exemplo, ela está no fundo dos oceanos. Os continentes são interligados por cabos de fibra ótica e trafegam em torno de 98% a 99% dos dados do mundo. Sim. Ao contrário do que intuitivamente se pensa, que é satélite ou que é rádio, micro-ondas. Não é. É por cabo submarino. Então, esse grupo, vendo que Recife tem uma posição super proeminente de estratégia digital, por causa do Porto Digital, por causa da Universidade Federal e outras iniciativas, o César, eles estão empenhados em viabilizar essa conectividade. E eu estou, nesse projeto, ajudando eles. E é muito interessante você falar sobre isso. Eu vejo que muitos, inclusive executivos, não sabem que a conexão no mundo é feita por cabos submarinos. E para quem prestar um pouco mais de atenção nas notícias, nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, houve eventos ali perto se não me engano, Noruega, Finlândia, de navios que arrastaram as âncoras, né, e partiram cabos, navios, inclusive russos, passando aqui na costa brasileira, fazendo mapeamento de cabos submarinos. Então, isso é uma função, é uma informação, inclusive, estratégica de guerra mesmo, né, João Pedro, a respeito dessas comunicações, né? Com toda certeza. E daí a importância, por exemplo, do projeto ELA-Link. O ELA-Link é um projeto muito importante porque ele conecta o Brasil com a Europa diretamente. Ele foi concebido
pelas redes científicas e acadêmicas europeias e sul-americanas. Na Europa é o GEAN e na América Latina é a Rede Clara, da qual fazemos parte através da RNP, que teve um papel muito importante no desenvolvimento do Ela Link. Por quê? Porque toda a nossa comunicação antes ia via Estados Unidos e dos Estados Unidos ia para a Europa. Então, com o cabo direto, você criou um triângulo no Atlântico que dá redundância de rota, diversidade, soberania, né? E permitiu também aos cientistas europeus terem acesso com menor latência aos observatórios astronômicos do Atacama, no Chile. Então, foi muito, muito bacana a história do Ela Link, deu muito trabalho, botar de pé, mas... Imagino. Que ano que foi isso, João Pedro? Foi de 2015 a 2018, 19, mais ou menos. Nossa, mas o projeto já estava no papel há alguns anos, mas o governo brasileiro tinha uma participação minoritária através da Telebrás, e investidores espanhóis e suecos detinham o controle. E esse grupo de investidores externos contratou a Korn Ferry para encontrar um executivo para liderar esse projeto. E foi aí que eles chegaram no meu nome e me apresentaram o projeto, e eu me tornei o CEO dessa história. Puxa, mas é bem mais recente do que eu imaginava. Não pensei que até tão poucos anos assim o Brasil ainda não tinha uma conexão direta. Não tinha, e era uma preocupação do governo brasileiro, a questão de soberania e diversidade. Sim, claro. E existe a ideia de se construir outros cabos semelhantes também. Não, imagino, sem dúvida. E eu observei também que você liderou a expansão da Huawei aqui no Brasil, contribuindo com a universalização da banda larga. Eu queria saber como que essa experiência influenciou sua visão sobre o papel da conectividade na transformação digital nas empresas. João Pedro, eu acho que nós não conversamos sobre isso, mas eu fui técnico em eletrônica, eu trabalhei na área de computação nas décadas de 80 e 90, né? Então, para mim, quando eu falo sobre transformação digital, eu acho até curioso, porque como eu comecei trabalhando já na área digital, eu fico surpreso, né, de ver como ainda há pessoas que precisam fazer essa transformação, inclusive na cabeça. Como é que foi essa experiência sua na Huawei? Lá foi interessante. Quando a ABN AMRO comprou o Banco Real, eu achei que ele ia virar um grande banco de varejo, que eu devia buscar novos desafios. Montei uma empresa de consultoria em mídia e telecom, chamada K2 Achievements, com um amigo de infância e um sócio dele. E pouco tempo depois, eu fui procurado por um chinês que precisava de uma pessoa para montar uma empresa no Brasil. Um plano de 3 meses, assim, para fazer o go-to-market deles, né? Eu fiz esse projeto, mas aí ele falou, não, fica mais 6, não, fica mais 1 ano. Bom, resultado, fiquei 13 anos na Huawei, e o grande propósito lá foi o seguinte: quando nós chegamos, você tinha um oligopólio de empresas europeias que dominavam o mercado a gente chama de porta de slan, né, que fazia a banda larga, e custava uma fortuna, custava $300, $400 cada porta. Aí a Huawei veio com uma proposta de realmente revolucionar o acesso à banda larga, e assim foi feito. Deu muito trabalho também, nós tivemos que vencer todas as resistências das operadoras, entrar em uma por uma, mas tivemos resultados, e a Huawei é hoje um grande sucesso no Brasil. E a outra prova disso é o mercado dos provedores independentes de internet, que já ultrapassaram os provedores tradicionais, as grandes operadoras de telecom, e a Huawei é grande fornecedora desses provedores. Então, eu posso falar sem medo de errar que a vinda da Huawei para o Brasil em 99, 2000, contribuiu de forma decisiva para a universalização do acesso à banda larga no país. É mesmo. Olha só que interessante. E é curioso, né? Você é uma das pessoas que fala com maior tranquilidade sobre trabalhar com uma empresa chinesa. Você não teve problema assim, de comunicação, de entendimento? Como é que foi isso? Você não fala chinês, imagina? Eu não falo, e o chinês é um idioma muito complicado para você aprender morando fora da China, né? Então, o que eu fiz foi me dedicar a aprender a cultura. Eu li vários romances chineses, eu estudei
Confúcio, eu estudei como o chinês enxergava o mundo, que é muito diferente, né, Silvio? Verdade. Começa pelo alfabeto, que ele é feito de símbolos. É como se fosse uma coleção de emojis. Cada hora, cada um interpreta de um jeito, né? Um bonequinho com chuveiro, para um é banho, para o outro é refrescante, para o outro é higiene. Então, é tudo relativo. O americano tem muita dificuldade com a cultura chinesa, porque ele tem essa coisa do preto, branco, certo, errado. Perfeito. O próprio calendário chinês ele é circular, o lunar, o ocidental é linear. A medicina chinesa ela olha o todo do ser humano. É isso mesmo. A ocidental ela olha seções do corpo, um órgão específico. Então, eu procurei aprender isso e me dei muito bem. Tenho grandes amigos chineses. E, modéstia à parte, a trajetória que a gente construiu juntos aqui me deu muita credibilidade junto a eles. Poxa, que interessante. Existe um filósofo chamado Eric Voegelin, que ele estuda a ordem da história, né? E o Eric Voegelin, as primeiras civilizações que existiram foram civilizações que a gente fala astrológicas, né, ou astronômicas, que basicamente olhavam para o céu e via todos aqueles ciclos, né? E a civilização chinesa é uma civilização astrológica, ela entende o mundo todo a partir de ciclos. Mas a principal dificuldade que eu já vi do executivo brasileiro com a China é que na cultura chinesa, na comunicação chinesa, o responsável por compreender a fala é quem está ouvindo, não é quem está falando, né? Então, assim, o que acontece? O chinês ele não tem vamos dizer assim, aquilo que nós temos aqui na nossa comunicação, aquela preocupação de se fazer entender. Porque quem tem que entender o que está sendo falado é quem está ouvindo, não é quem está falando, né? Então é bem diferente isso. E é uma comunicação, por exemplo, eles não têm tempo verbal na China, né? Então, você tem que entender o contexto que a pessoa está falando, o conjunto. Você não entende palavra a palavra, tudo te remete à cultura, né? Então, e é a cultura do meio, da harmonia, né? Os valores individuais devem ser colocados depois dos valores coletivos. Muito interessante a cultura chinesa. Não, grande aprendizado. E me surpreende, assim, que agora eu vou fazer uma outra pergunta de você em outra empresa, a quantidade de posições que você teve ao longo da sua trajetória, né? Porque na Samsung, eu anotei aqui que você foi responsável por um faturamento de 5 bilhões de dólares e por iniciativas inovadoras como o conceito de influencers no marketing. Qual foi a estratégia mais impactante que você implementou para fortalecer a marca no Brasil? Então, como você já deu um spoiler aí, Silvio, quando a gente foi para a Samsung, eles tinham um desafio que era o seguinte: eles queriam tornar a marca um pouco mais premium, se aproximar mais da Apple e ter uma percepção de valor melhor e não ser tão associado a um produtor de produtos baratos e tal. Então, a gente revolucionou a forma de fazer os lançamentos dos smartphones. A gente passou a fazer lançamento, por exemplo, fizemos um grande lançamento no Hospital Matarazzo, ali, antes de ser feita a reforma, que depois virou a cidade de Matarazzo, o Roosevelt. Nós apoiamos também a invasão criativa, aquela exposição que teve lá. Eu fazia os lançamentos, umas tremendas baladas, eu trazia DJ de Saint-Tropez, eu trouxe dupla de música eletrônica australiana, foi realmente quebrar com o ciclo tradicional de lançamentos. E com isso eu conseguia atrair pessoas de grande visibilidade, midiática, pessoas interessantes. Eu fui convertendo muitas delas para usuárias de Samsung, com a minha equipe de marketing, e também nasceu aí o que hoje se conhece como influencer, porque na medida que a gente passou a trazer pessoas para, nós estamos falando de 2013, né, para amadrinhar lançamentos de produtos e coisas mais. Então, foi bem nessa linha. Ganhamos, na época, 12 ou 13 prêmios Top of Mind da Folha de São Paulo. Foi uma trajetória muito bacana. Eu tive profissionais fantásticos na minha equipe da Samsung.
Eu percebo que você tem um pioneirismo, né, no que você faz, né, João Pedro? Realmente você tem uma preocupação de trazer o novo e aquilo que é necessário para atingir os resultados. Muito impressionante quando você fala, vamos dizer assim, com tanta... Você fala de maneira muito sintética por algo que é um resultado gigantesco. Eu acho impressionante, realmente, de ouvir. Por causa dessa minha característica que eu te descrevi, né? De não aceitar que não sempre foi feito desse jeito, sim. Não tem jeito de ser diferente. Uhum. E aí, por exemplo, quando eu estava na Samsung, um dos nossos revendedores chegou e falou, olha, nunca um alto executivo da Samsung foi me visitar lá no meu negócio. Eu falei, olha, você falou ou com a pessoa errada, se você não quer receber a visita, ou com a pessoa certa, porque eu vou. E ele estava em Lucas do Rio Verde, eu tive que pegar um avião para Brasília, um outro para Cuiabá, tive que fretar um pequeno aviãozinho, hoje em dia até tem voo para Lucas do Rio Verde, mas antigamente não tinha. E fui lá para demonstrar compromisso, demonstrar que a gente está junto, entendeu? Isso foi uma outra coisa que eu fiz, eu chamei todos os principais distribuidores, revendedores para minha casa, para um jantar. Nunca ninguém tinha feito isso. Sabe, ter uma relação mais humana, mais próxima. Eu quis valorizar os revendedores e os distribuidores regionais, como a Martins, que estava entrando na área de smartphone lá em Uberlândia. Então, foi um período muito rico de aprendizado e de possibilidade de mudar as coisas. Sim. E é interessante você falar dessa forma, porque é um jeito bastante da nossa cultura de fazer negócios, né? Eu entendo a preocupação que nós temos que ter com o bottom line, mas a nossa cultura exige realmente essa proximidade, principalmente quando a gente fala de negócios que estão no interior do Brasil, não só nas grandes capitais, né? Eu achei super, super importante. É possível, eu acho que mesmo nas grandes capitais, eu sou da teoria e da escola que os negócios são feitos pelas pessoas, através das pessoas e com as pessoas. Quer dizer, exato. Você pode ter os mecanismos mais sofisticados de tecnologia, mas vai ter sempre um ser humano, por enquanto, né? Depois que falar de IA, a gente pode falar diferente, mas eu acredito muito no fortalecimento dos stakeholders das organizações. Por onde eu passei, eu sempre me interessei em saber quem eram os fornecedores, quem eram os clientes, quem são os jornalistas que cobrem aquilo, quem são os órgãos do governo que têm interesse naquela empresa, enfim. Não, é muito interessante, porque eu também costumo descrever que o que existe, que não existe relação comercial, existe relações entre pessoas fomentado pela compra e venda de algum produto e serviço, mas a relação é entre pessoas, isso é fundamental realmente de acontecer. E aí, você falou de inteligência artificial, eu anotei aqui que você é conselheiro da empresa Domrock, que lida com Big Data e transformação digital. Como é que você vê o papel dos dados e da inteligência artificial na tomada de decisões estratégicas das empresas hoje? Então, a Domrock ela é uma pioneira nessa área de data lakes e de uso da inteligência artificial. Ela já tem mais de 10 anos nessa área. Sim. Eu ingressei lá como conselheiro com o Antônio Carlos Valente, que era da Telefônica. Então, foi uma experiência fantástica, é uma experiência fantástica. O André Almeida, ele além de estar à frente da Domrock, ele também é hoje um dos diretores do Polo Tecnológico de São José dos Campos. E, aliás, eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade conhecer o Polo Tecnológico de São José dos Campos, que é uma coisa que faz a gente ter orgulho de ser brasileiro e entende um pouco o sucesso da Embraer, por exemplo, que o Polo está com mais de 200 empresas sediadas e mais de 30 convênios com universidades, inclusive o ITA. Outro lugar que tem relevância também para ser conhecido é o Brain, lá de Uberlândia, que é o patrocinado pela Algar, e que também trabalha muito bem com esse tema de tecnologia e inteligência artificial. Entendi. E, assim, o Partners Club não é só plataforma de negócio, conecta mais de 50 empresas em soluções B2B. Como que essa iniciativa está ajudando a transformar o ecossistema de negócio do Brasil? Você está em muito lugar, né, João Pedro? Eu não gosto de ficar parado, não, Silvio. Eu já percebi. E ao contrário, você sabe que eu me locomovo onde eu estiver de motocicleta para poder fazer mais coisas durante o dia, né? A Partners Club foi uma ideia. Eu li um livro chamado Platform Revolution, onde ele fala a força do conceito de plataforma, que são organizações que têm um núcleo pequeno, enxuto,
e que o valor é gerado através das conexões que elas têm. Você tem alguns exemplos aqui de clubes de relacionamento e de networking que vão super bem, mas eu não queria fazer um clube de relacionamento, eu queria fazer uma coisa para ajudar profissionais e empresas que detinham uma solução técnica bastante boa, mas não detinham a aptidão comercial para vendê-las, ou porque não tem tempo, ou porque não tem vontade, ou porque não tem skill mesmo. Então, nós criamos esse conceito para criar esse ecossistema de provedores de soluções, seja de consultoria tributária, consultoria de saúde, consultoria de M&A, de marketing, de data analytics, a gente tem muito conhecimento nessa área, e o conceito nos aproximou de empresas muito interessantes, foi muito rica a experiência, está sendo, né? Eu continuo com essa empresa. Sei. Eu sou muito fã de trabalhar com redes que conectam pessoas. Tanto é que, quando eu saí da área de computação, vim para essa área de treinamento de líderes executivos, eu era sócio da Câmara Americana do Comércio, e ali foi uma plataforma incrível. Então, eu sempre recomendo para as pessoas para conhecerem, ver qual aquela que... Porque você também tem que ter um pouco de afinidade, né? Você tem que ver quais são as plataformas que você usa, que você consegue aumentar seu network e conseguir fazer negócio a partir delas, né? Mais um outro assunto aqui, que você foi pioneiro na implementação do Project Finance no Brasil, trabalhando com o Pactual e o ABN AMRO. Como essa experiência mudou a forma como você enxerga o financiamento de grandes projetos de infraestrutura, João Pedro? Eu tive o privilégio de fazer parte dessa história. O Rony Vaz Moreira, ele trabalhava no Canadá, e veio para o Brasil, e nós organizamos juntos com ele, com o Claudio Skilnick, e foi uma experiência muito interessante, porque o Rony Vaz Moreira foi trazido do Canadá, ele trabalhava num banco canadense, financiamento e infraestrutura, e nós fizemos um histórico seminário no BNDES, introduzindo o sistema, como é que deveria funcionar, que você tem que criar uma companhia de propósito específico, e você tem uma série de contratos e de performance que tem que ter, enfim, chamamos todos os advogados interessados na área, e foi o que viabilizou, por exemplo, a construção da usina hidrelétrica de Itá. Foi a primeira grande obra de infraestrutura financiada com capital privado. Sei. E, na sequência, foi feito também o projeto Marlim, para a Petrobras, de plataforma. Marlim, sim. Sei. O que fez com que a Petrobras tirasse o Rony do ABN AMRO e levasse para ser o CFO da Petrobras, onde ele fez um grande trabalho. Então, ter feito parte dessa história é motivo de muito orgulho para mim, porque hoje, quando a gente vê essas concessões, essas privatizações, elas só são possíveis porque foi feito o marco regulatório e jurídico lá atrás, liderado pelo Rony Vaz Moreira. Não, muito interessante. E mais uma coisa diferente aqui, você é mentor da Endeavor, né? Como é que você apoia empreendedores de alto impacto? Qual é o maior conselho que você dá para startups que estão começando e querem escalar no mercado? Então, eu sou mentor da Endeavor há muitos anos, mas, infelizmente, por causa da minha trajetória executiva, eu acabei não tendo oportunidade de me dedicar mais tempo a isso. Mas agora que eu estou encerrando a minha carreira executiva, eu pretendo ter muito mais disponibilidade. O conselho que eu dou é, primeiro, se cercar de pessoas boas, porque startup não adianta muito você fazer business plan, porque ela vai ser 100% de premissas, né? E premissas falham. Então, procure pessoas que tenham experiência e que possam questionar a sua ideia, questionar a sua capacidade de execução, né? Lembrando que ideia é 10% e execução é 90%, né? E tentar, de alguma forma, mitigar alguns riscos, por exemplo. Qual é o grande problema da inovação no Brasil? Do ecossistema de startups? São dois. Primeiro, a taxa de juros, que você não tem controle, infelizmente. O cara prefere deixar na renda fixa do que investir em startup. E o segundo,
cuidar, por exemplo, do risco trabalhista, porque tem gente que investe em startup com veículo de investimento, aí se dá um problema na startup depois, e ela tem uma ação trabalhista, a Justiça do Trabalho ela vai subindo, vai até chegar em alguém que investiu lá atrás. Enfim, então, cuidar bem da governança para dar segurança jurídica para os investidores. Entendi. E, assim, uma coisa que me chama a atenção também é a sua experiência em reestruturar a área comercial da Atento Brasil. Quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam hoje para melhorar a experiência do cliente, João Pedro? Olha, essa poderia ser uma pergunta para uma live só sobre ela, né? Mas a minha experiência na Atento Brasil, que termina hoje, hoje tenho o meu happy hour de despedida lá, eu me comprometi a ficar um ano, fiquei um ano, trouxe meu sucessor, estou encerrando muito feliz essa jornada, e o desafio, assim, a gente tem uma grande qualidade de atendimento ao cliente. Se você comparar o atendimento ao cliente no Brasil e a comparar, por exemplo, nos Estados Unidos, nós damos de 10 nos norte-americanos. Mas damos de 10, por vários fatores. Primeiro, a cultura brasileira. O brasileiro é muito mais simpático, mais gentil, mais cordial. E, segundo, uma questão de custo. O americano, para ele contratar uma base de atendentes minimamente numerosa para poder dar conta do volume de tráfego, ele vai gastar uma fortuna. Por isso que o futuro das empresas de atendimento brasileiros é fazer o que a gente chama de US Nearshore. É você vender para empresas americanas e você prestar o atendimento aqui do Brasil, porque você tem um fuso horário de 1 a 2 horas só. Sim, não é problemático. Então, nesse ponto a gente ganha. Só que qual é a nossa barreira? É o inglês. Entendi. A gente tinha que ter um inglês mais forte na educação fundamental para poder dar oportunidade para esses jovens, que a gente contrata jovens, o primeiro emprego. É verdade. Tipicamente. Para eles poderem chegar com um nível de inglês melhor e a gente poder seguir com essa estratégia, entendeu? Entendi. Realmente é uma deficiência mais estrutural que a gente tem, né? Então, só para quem está nos vendo, hoje é dia 1º de julho, você que está assistindo aqui, e realmente foi uma enorme gentileza, João Pedro, ele me falou que ele estava indo para o happy hour do último dia dele na Atento, então não tem como deixar de agradecer por você estar participando aqui conosco. Mais algumas perguntinhas só para você, para a gente concluir. Tranquilo. O que eu queria ver com você também é que, antes de entrar até na sua carreira política aqui, é que você também tem uma forte conexão com o agronegócio, né, João Pedro? Liderou a Agroflecha em Unai, Minas Gerais. Como que você concilia a inovação tecnológica com a tradição do agronegócios e o que essa experiência trouxe para a sua liderança? Isso foi o seguinte, Silvio, quando eu tinha 15 anos, morava em Brasília, Sim. O meu pai começou a comprar umas terras em Unai, Minas Gerais. Sim. Ele, como bom mineiro, tinha que ser em Minas, e Unai era o município mais perto de Brasília, cerca de 160 quilômetros da capital. E a terra não valia praticamente nada naquela ocasião. Foi comprando, acabou adquirindo um volume significativo de terra. E, em paralelo, a Embrapa foi desenvolvendo as pesquisas de utilização de calcário para a correção da acidez do solo dos cerrados. Sim. Isso foi em 79, 80 e tal. Nossa. E isso viabilizou o agronegócio brasileiro. Então, eu tive a sorte também de viver a explosão do agro no noroeste de Minas. Inclusive, Unai hoje é o maior PIB agropecuário de Minas Gerais. É mesmo? É uma área irrigada gigantesca. E Paracatu, que é o município vizinho, também é outra potência no agro. Então, sempre foi uma atividade de fim de semana. A gente ia no sábado de manhã, 3h30 de carro, e eram carros super precários, né? Estamos falando de 1980, imagina. Sei. Nossa, imagina as estradas ali, né? E estrada de terra. Íamos lá toda vez. E mesmo quando eu vim morar em Brasília, em São Paulo, trabalhar como executivo, eu tinha uma rotina de toda sexta-feira à noite pegar o avião, ir para Brasília e ir com meu pai para Unai
para desbravar a fazenda. E eu me especializei na parte pecuária. Eu sempre cuidei do projeto pecuário da fazenda, tanto de gado de corte, e fomos pioneiros no uso também de cruzamento industrial, de inseminação artificial, transferência de embriões, do uso de gado registrado para vender a genética na região. A gente fazia dias de campo para disseminar tecnologia, vinha gente de Minas Gerais inteira, do Brasil inteiro. Foi muito legal a experiência. Era um projeto de aposentadoria para o meu pai, mas quando ele tinha exatamente a minha idade, ele teve um AVC em Washington e ficou hemiplégico. E aí ele ainda ficou um tempo com a fazenda, mas depois ele acabou vendendo, e eu segui, então, com o projeto pecuário próprio, que é essa marca Agroflecha. Entendi. E isso agora entra no tema que acho que todo mundo quer saber o que você vai fazer de agora em diante, né? Porque você vai começar agora uma carreira política, né? Eu queria saber como é que foi essa decisão, João Pedro. Então, eu não sei como chamar o que eu vou fazer daqui para frente, porque, mas o que eu sei te dizer, qual que é o meu desejo? É a regra do 30-30-30. 30 anos aprendendo, 30 anos executando e 30 anos giving back. Retribuindo à sociedade aquilo que você pôde aprender, teve a oportunidade de vivenciar. A melhor forma, eu ainda estou explorando se vai ser uma eventual candidatura a um cargo público, ou se vai ser apoiando candidatos. E, sobretudo, um tema que me interessa tremendamente é reduzir a barreira de entrada de empresários na política. Por quê? O pessoal reclama muito do nível do Congresso, né? Mas o nível do Congresso, ele deve ser o espelho da população do país. Então, você sempre vai ter uma pessoa melhor, uma pior, enfim, não tem como fugir disso. Agora, o empresariado está muito subrepresentado. Então, se você olha para os congressos de alguns anos atrás, nós precisamos voltar a ter mais empresários na política. Não é porque empresário é melhor ou pior do que os demais membros do parlamento, mas é só porque para estabelecer um equilíbrio melhor das pautas, das discussões necessárias para o bem do país. Né? Entendi. Inclusive, eu acredito que, a minha leitura, é que realmente uma pessoa para entrar na política, ou para influenciar a política, ou para estar como um congressista, ele deveria realmente ter vivenciado, por exemplo, a vida executiva, a vida empresarial, para entender o impacto das decisões, das leis e daquilo que é feito lá no Congresso na vida real, realmente, do que acontece no Brasil. Então, você ter toda essa experiência e poder influenciar, ou então você falou ainda que vai decidir como que vai ajudar isso, mas isso faz uma grande diferença, porque você tem total razão. Quando eu vejo as discussões e o nível como são feitas as discussões lá, eu vejo que não há essa perspectiva empresarial nas decisões que são tomadas lá em Brasília. Acho que só pode contribuir ainda mais com essa experiência toda que você mostrou aqui no nosso trabalho. E por último, diga. Eu só queria comentar que, nesse aspecto, eu tive o privilégio de contar com a visão do meu pai, que no Itamaraty, quando você termina o curso do Rio Branco, você faz uma viagem para conhecer o Brasil, né? E quando eu terminei o curso de engenharia, ele organizou para mim uma viagem para conhecer o Brasil. Então, eu fui para Itaipu, eu fui para São Minas, eu fui na Vibras, eu fui na Ingesa, eu fui numa série de projetos importantes brasileiros. Fui em usina de açúcar, em Sertãozinho, para conhecer o Brasil. E outra coisa que ele fez também foi, quando eu estava na faculdade, ele me mandou para uma feira de tecnologia no Japão. Eu e o meu irmão, que era uma feira só de gadgets e tecnologia. Ele sempre gostou muito de gadgets e tal. Isso, ele falava assim, olha, você vai desasnar. E eu guardei isso para mim, tanto que na minha carreira na Huawei, eu sempre procurei levar pessoas para conhecer a Ásia, conhecer Hong Kong, conhecer Singapura, conhecer Shenzhen, conhecer Xangai, porque
basta você ver, você fala, opa, será que nós estamos fazendo as coisas certas lá no Brasil? Sim, será que tem alguma coisa que a gente pode tirar as melhores práticas daqui? E, né? Então, por exemplo, o que eu desejo para Minas Gerais? Eu chamaria de EY. EY seria Estados Unidos da América e a Itália. Seria ter eficiência e a produtividade do americano, sem ter a chatice dele, e a simpatia e o carisma dos italianos, entendeu? Esse seria um objetivo. Mas é interessante você falar isso. Bom, e é incrível como às vezes eu vejo que as pessoas, quando se fala muito de tecnologia, não têm noção dos vários polos de tecnologia que a gente tem espalhados pelo mundo, né? Eu me trato com um médico, que inclusive já deu entrevista aqui para mim, o Dr. Fábio Beccelli, e a melhor tecnologia de medicina que tem uma tecnologia que se chama REAC, que é feita na Itália, ali em Firenze, pelo Dr. Salvatore Rinaldi, né? E as pessoas não conhecem, não têm noção realmente de que os polos tecnológicos, onde eles estão, e que a gente precisaria ter uma conexão, não apenas uma conexão, mas ventilar realmente, né? Ir para lá, eles virem para cá, a gente se conhecer para poder abrir a cabeça, como você... Gostei da expressão desasnar, realmente é uma expressão de fazer. Nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast, não poderia deixar de perguntar para você qual que conselho você daria para um jovem executivo que quer construir uma carreira tão sólida, tão impactante quanto a sua, especialmente em setores tão dinâmicos quanto a tecnologia e a infraestrutura, João Pedro? Olha, Silvio, eu acho que um conselho para os jovens é tentar, primeiro, domina bem o inglês, não só para falar, mas para você poder ler inglês. Hoje, não tem desculpa para não dominar o inglês, você aprende por aplicativo, você assiste streaming, você tem que dominar bem o inglês. Procure estar atualizado nos temas tecnológicos, por exemplo, vai aprender inteligência artificial, não só o ChatGPT, mas as outras inteligências, o que diferencia uma da outra, procurar ser uma pessoa interessante, viajada, sabe? Não precisa ser pro exterior, se você não puder, mas vai para outro estado, vai conhecer gente, vai conversar. Faz networking. Networking é muito barato, né? Você entra numa associação, num clube, conhece pessoas. Eu acho que e ter uma mente aberta, entendeu? A novas ideias e novos dogmas, enfim. Esse seria o meu conselho. Não, eu subscrevo embaixo, João Pedro. Realmente, eu acho que me surpreende as pessoas falarem, tão poucas pessoas falarem inglês no Brasil. Como eu falei, eu vim da área de tecnologia, eu aprendi inglês lendo livros de tecnologia para poder trabalhar, inclusive. Então, eu, na verdade, nem sabia que eu estava aprendendo inglês, eu estava aprendendo eletrônica e tudo mais, então era uma coisa emocionante. Então, essa é a recomendação, inclusive, que eu dou para as pessoas. Escolher um tema que você é apaixonado, que você gosta muito, e ler tudo aquilo sobre ele em inglês, porque isso vai fazer você se interessar mais pela língua. E realmente essa questão cultural, não só do exterior, mas aqui no Brasil, você falava do interior, eu atendia, nós conversamos sobre isso, eu atendia o Votorantim, hoje Nexa Research, né, ali em Paracatu de Minas, e várias outras unidades, Juiz de Fora, Três Marias e tudo mais, e várias empresas em outros lugares do Brasil e do mundo também, e eu vejo o quanto que o brasileiro, às vezes, ele não conhece nem as questões regionais nossas e as diferenças regionais e também a beleza disso, né? Nós temos uma cultura riquíssima e que não é nada daquilo que as pessoas imaginam olhando só pela perspectiva ou da televisão ou de um filme, alguma coisa assim. É importante realmente conhecer o Brasil e toda essa pujança que a gente tem. Olha, João Pedro, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, a sua experiência riquíssima, e eu desejo a você, independente de qual for a sua decisão daqui para frente, todo o sucesso do mundo na sua trajetória. Muito obrigado mesmo pela sua participação no podcast do canal O Executivo. Imagina, Silvio, eu que agradeço os seus insights, sempre super interessantes, e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. E a você também que acompanhou o nosso podcast, meu muito obrigado. Agora eu vou gravar com ele a conversa controversa. Para quem é assinante, tem um link aqui embaixo para você assinar e ver não só essa, mas a conversa controversa de todos os nossos episódios anteriores. Um grande abraço a todos e vamos em frente.